Então, continuando a correção dos exercícios referente a balanço financeiro, a parte 2 do vídeo. Então, vamos continuando. O balanço financeiro é uma das demonstrações de publicação obrigatória por força da Lei 4.320/64, tendo a sua estrutura atualizada aos novos padrões de contabilidade aplicados ao setor público, CASP. Nesse contexto, o balanço financeiro referente ao exercício encerrado, G2X1, divulgado pela Prefeitura de Beta do Sul, em conformidade com as normas vigentes, teve sua apresentação composta por 2 quadros que evidenciaram a movimentação financeira do ente. Errado. O balanço financeiro ele possui um quadro único, tá? Que demonstra o resultado financeiro. O saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para o exercício seguinte, as receitas orçamentárias, as despesas orçamentárias, os ingressos orçamentários e os dispêndios, os ingressos extra-orçamentários e os dispêndios extra-orçamentários. Na letra B, evidenciou o resultado financeiro do exercício de forma semelhante ao apurado no balanço patrimonial. Errado, tá? O balanço patrimonial ele vai apontar o saldo patrimonial do exercício, tá? Após transferir o resultado patrimonial, que é apurado na demonstração das variações patrimoniais. Na letra C, nós temos evidenciou um resultado financeiro positivo, indicando que há um adequado equilíbrio financeiro da prefeitura. Não existe essa disposição. Conforme nós vimos, apesar de poder apresentar um resultado financeiro equilibrado, isso pode ser decorrente de um endividamento, não há como apurar essa questão apresentada na letra C. Na letra D, nós temos possibilitou a apuração do resultado financeiro do exercício, perfeito, permitindo, em função das informações apresentadas, que esta apuração fosse realizada de 2 formas. Perfeito, nós temos 2 formas de apurar o resultado financeiro no balanço financeiro. Realizando o confronto entre o saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para o exercício seguinte, e agindo no balanço financeiro em ordem cronológica, somando as receitas e diminuindo das despesas. Então, letra D é o nosso gabarito. Considerou em sua apresentação a segregação das receitas e despesas em ordinárias e vinculadas e em decorrentes de investimento e financiamento. Não existe essa disposição. Nós vamos chamar o nosso gabarito. A letra D está correta. E no slide seguinte, tem os comentários e as respostas. A letra A ela está incorreta, porque o balanço financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público. A letra B também está errada, porque o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com superávit ou déficit financeiro do exercício apurado em balanço patrimonial. Na letra C, o MCASP destaca que uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo necessariamente de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, de elevação do endividamento público. A letra D está correta, conforme nós vimos, porque o balanço financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, que pode ser efetuado em 2 modos. No slide seguinte, eu trago esses 2 modos. A letra E, não há apresentação de investimentos e financiamentos. Essa divisão ocorre na demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Partindo para o próximo slide, então nós apuramos o resultado financeiro do exercício de 2 formas. O modo 1 é o saldo em espécie para o exercício seguinte, menos o saldo em espécie do exercício anterior. E o modo 2, nós vamos somar receitas orçamentárias, mais que compõem as transferências financeiras recebidas, mais os recebimentos extra-orçamentários, menos as despesas orçamentárias, menos as transferências financeiras concedidas, menos os pagamentos extra-orçamentários. Tá? A gente vai achar o resultado financeiro do exercício, somando receita orçamentária, transferências financeiras recebidas, recebimentos extra-orçamentários, e diminuindo da despesa orçamentária, transferências financeiras concedidas, pagamentos extra-orçamentários. Nós vamos fazer a seguinte soma e diminuir das despesas no balanço financeiro. Questão 6
Entre as demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público está o balanço financeiro. Sobre o balanço financeiro, assinale a afirmativa correta. Ele evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. Resultado patrimonial, nós vimos que é a DVP, portanto, a letra A está incorreta. A letra B, ele evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade. Tá? Então, aqui seria o balanço patrimonial. Ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução. Esse seria o balanço orçamentário. Tá? Então, não é a letra B, não é a letra C também. Beleza? Na letra D, ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias e os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Perfeito, conforme está lá no artigo 103 da 4.320 e no MCASP. Tá? Ele permite aos usuários projetar cenários de fluxo de caixa futuro e elaborar análises sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do financiamento dos serviços públicos. Essa daqui seria a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, que não está no escopo da nossa questão. Portanto, gabarito letra D está correto. E vamos passar para a próxima. No balanço financeiro, a discriminação por fonte e destinação de recursos possibilita evidenciar a origem e aplicação dos recursos financeiros somente referentes à receita orçamentária. Dos recursos econômicos de qualquer natureza, não. Dos recursos econômicos referentes à receita e à despesa orçamentária, não se trata de recursos econômicos e os recursos financeiros não tangem somente a receita orçamentária. Dos recursos financeiros referentes somente à despesa orçamentária, também está incorreto. A letra E é o nosso gabarito, quando ele fala que dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentária. Chamamos o nosso gabarito, está correto. E aqui está a explicação. Segundo o MCASP, o balanço financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte de destinação de recursos, discriminando ordinárias e as vinculadas. Na letra B, os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários. Na C, as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. Essa é a forma do balanço financeiro. Tá? Que é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público e demonstra os itens A, B, C e D, conforme nós lemos e vimos aqui. No que tange a questão 8, no balanço financeiro, as receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, e detalhadas no mínimo as vinculações. Somente a educação não, somente a saúde não, educação e saúde não, educação, previdência e seguridade social, elas estão dispostas, mas a resposta não está completa. Nós temos aqui como gabarito, a mais completa é a letra E. Então, as vinculações estarão detalhadas no mínimo no que tange à educação, à saúde, à previdência social e à seguridade social. Chamamos o nosso gabarito, está correta a nossa resposta. E o MCASP informa que no balanço financeiro deverão ser detalhadas no mínimo as vinculações à educação, saúde, previdência social, RPPS e RGPS, regime próprio de servidores e regime geral de previdência social e seguridade social, tá? Seguridade social. Vamos para a questão 9 e a gente já tem um pouquinho de prática numérica. Uma entidade pública apresentava os seguintes saldos referentes ao exercício de 2017. Assinale a opção que indica o resultado financeiro da entidade no exercício de 2017. Então, no balanço financeiro, do lado
das receitas, nós vamos ter as arrecadadas, conforme dispõe o nosso artigo 35 da Lei 4.320. Arrecadadas. E do lado das despesas, nós vamos ter as empenhadas, no estágio do empenho, tá? Empenho. Lógico que aqui na parte orçamentária, tá? Receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. Então, o nosso trabalho aqui vai ser eliminar a previsão das receitas correntes. As receitas correntes realizadas, elas montaram 500 mil, tá? 500 mil. Dotação das despesas correntes não nos interessa. Despesa corrente empenhada nos interessa. Montou 400 mil. Nós temos a inscrição de restos a pagar. A gente escreve os restos a pagar do lado das receitas para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. E nós tivemos o pagamento de restos a pagar não processados, tá? O pagamento ele vai estar aqui na despesa extra orçamentária. Então, a inscrição como receita extra orçamentária e o pagamento como uma despesa extra orçamentária. Realizando nosso cálculo no sentido horário, somando as receitas e diminuindo das despesas, nós vamos ter o seguinte resultado. Aqui nas receitas orçamentárias mais a extra-orçamentária, nós vamos apurar o valor de 600 mil, tá? E vamos confrontar com o valor da despesa orçamentária mais a despesa extra-orçamentária, que montou em 460 mil, tá? Fazendo essa continha daqui, nós vamos apurar o valor de 140 mil. 140 mil. Gabarito está aqui na letra C. Vamos chamar a nossa resposta, está correta. E vamos partir para a questão 10. Em relação ao balanço financeiro de uma entidade do setor público, assinale a afirmativa correta. Apresenta qualitativa e quantitativamente a situação financeira da entidade pública. Esse seria o balanço patrimonial. Portanto, não está no escopo da nossa questão. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial com as alterações ocorridas durante o exercício. Seria o balanço orçamentário, tá? Também, então, não está no escopo da nossa resposta. Na letra C, nós temos evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e os que forem transferidos para o exercício seguinte, tá? Conforme o artigo 103 da 4.320 e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP. Na letra D, permite aos usuários, então já marcamos a nossa resposta e vamos analisar as demais assertivas. Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa, elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento de serviços públicos. Estaria na seara aqui da demonstração dos fluxos de caixa. Portanto, a letra D não está no escopo da nossa questão. Deve ser elaborada apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as incorporarem no processo de consolidação de contas. Aqui nós estamos tratando da DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, que também não está no escopo da nossa questão. Então, marcamos gabarito letra C, vamos chamar nossa resposta, está correta, e vamos partir para a questão 11. Assinar a opção que indica a demonstração contábil aplicada ao setor público, que evidencia as receitas e despesas orçamentárias e os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior
e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Tá? Então, nós não estamos falando do balanço orçamentário. No balanço orçamentário, nós vamos apurar o resultado orçamentário, que é o confronto entre a arrecadação e o empenho, tá? Receitas arrecadadas e despesas empenhadas. Não é demonstrativo das variações patrimoniais, DVP, em que nós vamos achar o resultado patrimonial. Esse resultado patrimonial vai ser transferido para o balanço patrimonial, em que nós vamos apurar finalmente o saldo patrimonial. A demonstração dos fluxos de caixa, nós vamos apurar o fluxo das atividades operacionais, o nosso FAO, o fluxo das atividades de investimento, o nosso FAI, e o fluxo das atividades de financiamento, o nosso FAF. Também não está no escopo da nossa questão. O que diz aqui na questão 11, mais uma vez, é sobre o balanço financeiro, que está lá no escopo do artigo 103, caput e parágrafo único, que também tem a ver, e no MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, vai estar lá no balanço financeiro. Vamos chamar o nosso gabarito, está correto, e aqui a demonstração dos fluxos de caixa vai apurar a variação nas disponibilidades. Nas disponibilidades, tá? Vai apurar essa variação nas disponibilidades. Na questão 12, a demonstração que evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anteriores, que se transferem para o início do exercício seguinte, é denominado, como nós já vimos, balanço financeiro. Tá? Então, por meio da repetição, nós vamos compreendendo e sabendo que o balanço orçamentário, nós vamos apurar o resultado orçamentário, e ele vai ser dado pelas receitas arrecadadas menos as despesas empenhadas. Tá? No balanço patrimonial, nós vamos apurar o saldo patrimonial após transferir para o balanço patrimonial o resultado patrimonial apurado na DVP. E a demonstração das mutações do patrimônio líquido, nós vamos apurar as variações nas contas do PL, do patrimônio líquido. No balanço financeiro, nós vamos apurar o resultado financeiro do exercício. No que tange ao setor público, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, elas vão estar vinculadas, conforme nós vimos, apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as incorporaram no processo de consolidação das contas. Estarão obrigados a DMPL esses entes que incorporarem no processo de consolidação de contas e que possuem empresas estatais dependentes. Empresas estatais dependentes são aquelas em que mordem do orçamento para despesas de custeio, tá? E assim nós encerramos a nossa teoria e exercícios de balanço financeiro. Uma boa semana e estudo.